Não. A gente ainda não sabe qual escalação o Zubeldia vai levar no domingo pro jogo entre Fluminense e Botafogo. O cara já vai estrear diretamente num clássico. E se você vir alguém falando isso aí já utilizando a matéria do GE como referência, a matéria que saiu nessa sexta-feira, você pode já chegar pro amigo aí e falar: ô amigo, que isso, a matéria do GE é só ali uma prévia para quem um cara de outro time que vai escalar jogador do Fluminense no Cartola. Quando diz aqui, escalação, Zubeldia tem o primeiro contato com o elenco do Fluminense e o time vai ser definido quando? No sábado. E aí vem uma provável escalação. É sempre bom lembrar, se eu te pedir uma provável escalação agora, você provavelmente também vai dar uma provável escalação. Bem como eu também aqui, a mesma coisa. Então é só uma escalação baseada em qual é a lógica do Fluminense atual. Eu vou trazer aqui agora, baseado nos conceitos que a gente já viu, uma provável escalação para o jogo contra o Botafogo. Zubeldia já está regularizado no BID, já está disponível para treinar o Fluminense, ou melhor dizendo, já está até treinando o Fluminense. Neste sábado, o treinador vai ser apresentado lá no CT Carlos Castilho, vai ter uma entrevista coletiva e a gente verá não só ele no campo, como aqui sendo apresentado pelo Paulo Angione e pelo Mário Bittencourt ao elenco do Fluminense, mas também a torcida através de uma entrevista coletiva que você vai poder acompanhar os detalhes aqui no Raiz Tricolor. Mas, depois do primeiro treino, o dia não tem conclusões ainda, que ele com certeza tirou conclusões definitivas e etc. Mas a gente vai poder esboçar baseado em algumas análises que a gente vem fazendo, né? Eu tenho estudado bastante ali para pegar os times dele, etc. Trazer como referência coisas que ele fez em outros times também. Então, deixa já eu pedir o like para você aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. 267 mil inscritos, 266 mil inscritos acabamos de bater. Me ajude a parar de falar 266 comigo com o aparelho, que foi complicado, e me faça chegar a 270 mil inscritos logo para dar aquela moral. Beleza? Vamos lá, tá? O time do Botafogo... mas cadê o time do Botafogo? A gente vai jogar sozinho neste domingo e ver se a gente consegue ganhar o Botafogo jogando sem nenhum jogador do outro lado, porque a situação atual tá tão crítica que eu acho que mesmo dessa maneira a bola vai rolar com a gente vai chutar para fora e acabou. Enfim, mas brincadeiras à parte, o time do Botafogo tendo esboço eu falo no pré-jogo já de domingo. Vamos lá, tá? Essa daqui é a escalação básica padrão do Renato Gaúcho que ele deixa como herança pro Fluminense. As últimas escalações do Renato eram meio que nessa pegada. Às vezes havia uma inversão, né, entre o Canóbio e o Kevin Serna, por exemplo, no primeiro tempo do último jogo estava assim, com o Canóbio um pouco mais pela esquerda, mas se percebe no lance do gol, fica muito mais tempo dessa maneira aí, inclusive, com o Serna pela esquerda e o Canóbio pela direita, com o Renato era muito assim. A zaga com Freitas e Thiago Silva, Samuel Xavier de volta com René titularíssimo do lado esquerdo, Martinelli e Hércules, e a única dúvida, né, que o Renato tinha acerca desse time era entre Nonato e Lúcio Acosta, porque o Nonato só sai do time quando se lesionou e o Lúcio Acosta entrou e jogou bem. Então, essa era a principal dúvida. E ali em cima tá o Renato Gaúcho ainda. Só que agora vai virar Zubeldia. Tá aí, foi. Agora as coisas podem ser transformadas. Quais são as principais ideias do Luiz Zubeldia? E aí isso tem pesquisa minha, isso tem um olhar sobre matérias também que foram feitas a partir de publicações aqui do Brasil e também matérias que foram feitas na Argentina também, que foi onde ele mais tempo treinou, né? Não sei se exatamente é o mais tempo, porque ele tem um tempo longo no Lanús e tal, mas sem dúvida nenhuma é a casa dele, então obviamente lá também tem publicações um pouco mais confiáveis. E aí, essa escalação que está aí provável, eu vou deixar aqui só para daqui a pouquinho eu comentar mais ela, mas o que são coisas que eu pude observar que dá pra gente chamar de inegociáveis do Zubeldia? Por exemplo, você pode pegar um time do Fernando Diniz e falar bem assim, ó, é inegociável, o que é inegociável do time do Fernando Diniz? É não rifar a bola. Não jogar a bola ao léu. Não é dar chutão, você pode dar chutão com objetivo, mas é não ficar, sempre que possível ter o controle da posse de bola. Por exemplo, a marcação, não ficar fazendo marcação-pressão após perda. Perdeu a bola, todo mundo correr para trás para se postar. São linhas que pouquíssimas vezes a gente já viu um time do Diniz não fazendo isso. Do Zubeldia, por exemplo, que não me pareceu ser negociável até agora.
Até o São Paulo era o esquema. O 4-2-3-1, virando 4-3-3, mas enfim, no São Paulo ele usou 3 zagueiros algumas vezes. Mas a compactação do time é uma coisa que é meio que inegociável para ele. Dificilmente você vai ver o time espaçando, mesmo para atacar, mas principalmente para defender. Isso é algo bom no geral, normalmente quando isso acontece não é pela vontade do treinador mesmo, mas é uma coisa que está enraizada no time dele. Outra coisa, transição curta. O que é isso? A bola sai do momento que você roubou a bola até a finalização, até a conclusão da jogada, em pouco tempo. Uma das publicações que eu vi sobre a LDU no ano passado era que do ano retrasado, quando a LDU foi campeã da Sul-Americana em cima do Fortaleza, é que era um time que era compacto, sólido e perigoso pelos lados. E aí é onde a gente já começa a puxar alguns detalhezinhos sobre os jogadores que a gente vai ver bastante tendo prioridade na situação. Outra coisa que é inegociável para ele é disposição física. Disposição física. A gente vai ver um time transpirando, tá? E aí a gente já vai ver isso de cara? Provavelmente não. Tem uma entrevista muito boa dele que ele deu deixa eu achar o nome aqui. Deixa eu achar o nome da publicação. Foi ao canal Clank, em que ele diz o seguinte, tá? Coisa interessante. É que há jogadores que não são de treino, que ele tá querendo dizer. Que são jogadores que rendem muito mais em jogo do que vão render no treino. E não adianta ele ficar ali forçando, porque o cara vai ser, no final das contas, o que vale é o jogo. Aí o cara não vai render tanto no treino, deixa ele sem jogar. Tem esse olhar. Mas que a barra vai estar sempre lá em cima. E que o tempo revela quem é quem. Né? E aí tem uma frase interessante que ele disse lá atrás, que é o seguinte, que ele é intolerante quando tem que explicar 10 vezes a mesma coisa. Ou seja, dá pra esperar um Zubeldia com poucas ideias, pouca paciência para jogador burro. Não tenho muito exemplo de jogador burro no atual Fluminense, já tivemos alguns, né? Mas não tenho muitos, não. Então vamos lá, tá? Outra coisa, não vai ter a menor vergonha de armar um time para ser covarde. É porque covarde é uma palavra muito ruim, né? Mas acho que a gente pode trazer que como medroso também traz uma conotação muito forte, né? Mas precavido ao extremo, vamos assim, não tem qualquer medo de armar um time precavido ao extremo e nem um time corajoso ao extremo também, ofensivo ao extremo. Lá na LDU e no São Paulo, ele várias vezes afirmou, armei o time para ganhar a Copa. Se esse time não funcionar tanto na Liga, beleza, mas eu armei para ganhar a Copa. Então, né, a gente tinha isso no Renato, aquela história do Renato tira um volante para botar um zagueiro aos 40, já aconteceu outras vezes nas equipes que ele treinou, principalmente recentemente, dele tirar isso com um 7 do segundo tempo, tá? Não seria muito absurdo, não. Outro ponto é que ele gosta de ter, isso também tem entrevista dele da época do Lanús ainda, paciência com a base. Ele sobe os jogadores, mas só mantém os jogadores que vão ter físico para cumprir o trabalho físico dele dentro de campo, o plano sem bola. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter esse olhar. E por último, é que ele não é muito do medalhão, mas não tem qualquer receio de montar um time baseado nisso. É o Guerreiro da LDU, por exemplo. Foi buscar no mercado um cara que teria todo aquele ar de medalhão e foi crucial para a LDU ser campeã da Sula. E por último, tem uma entrevista dele de 2012, muito boa, do Barcelona de Guayaquil, em que ele brigou com o presidente por conta de interferência no vestiário. Tá? Essa história ficou pública, ele pediu demissão depois e tal, enfim, deu toda uma merda geral. Então é um olhar só que a gente vai ter que ter. Vamos falar de tática agora? Então vamos lá. Possibilidade de jogadores, tá? A gente fala aqui primeiramente do goleiro Fábio, isso aí ninguém tem discussão, né? Fábio e mais 10, qualquer treinador que chegar no Fluminense. Se um treinador chegar no Fluminense e não meter o Fábio titular, você pode largar esse treinador. Então vamos lá. Laterais. A gente tem Samuel Xavier e tem Guga para lateral direita. E tem o Igor, Cismei que é Igor Fidelis, cara. E tem o Júlio Fidelis também.
Obviamente, Samuel Xavier segue titular. É um lateral ofensivo, é um lateral que transforma o lado direito do Fluminense e é a área crucial do Zubeldia. Os dois laterais e os dois pontas são a estrutura base do time. Ele monta o time de fora para dentro, pensando nessas áreas que ele utiliza muito mais. Então, o Samuel, por exemplo, que durante um tempo foi tido como um lateral um pouco mais ofensivo, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando chegou no Fluminense. No Fluminense ganhou esse repertório de ser um lateral mais conservador, de certa maneira, mas continua sendo um lateral extremamente útil para atacar. Então, mantém-se o Samuel, e o Samuel talvez ganhe até uma relevância ainda mais com os pontas. Por quê? Os pontas do trabalho, e o René titular do lado esquerdo também, principalmente que o Fuentes não tem jogado bem, né? Se o Fuentes for o Fuentes hipotético, que é aquele Fuentes que a gente esperava que fosse existir, seria titular no lugar do René. O René é um lateral um lateral um pouquinho acima do medíocre, no sentido positivo da palavra, no sentido de ser mediano. O René é um lateral que num contexto de Brasileirão ele é nota 6, 6,5, mas por causa dessa regularidade dele, porque ele dificilmente vai entregar uma partida inteira nota 1, ele acaba ganhando muita moral no time. Você vai falar, Gabriel, mas aí ele entregou o gol da classificação do Lanús. Sim, o René tem um imã para merdeiro, isso é fato, mas normalmente é um lance, 2 lances dentro do jogo que acabam sendo capitais, não é o jogo inteiro muito ruim. E outra também, né? Quando você joga 45 minutos inteiro dentro do campo do adversário e tendo 4 atacantes, 3 atacantes, o time todo exposto, alguém vai perder essa bola que vai gerar o contra-ataque, né? E aí calhou de ser o René, porque, né, convenhamos, difícil ser mais azarado também. Então o René também ganha essa mesma importância, mas o Samuel acho que até tem mais esse perfil mais ofensivo até do que o René. René também vai pro ataque, também participa de alguns lances, mas eu vejo muito mais o René vindo fazer saída de 3, por exemplo, do que o Samuel, né? E aí no ataque, 2 caras acabam ganhando muita moral, né? Estamos falando de Canóbio, estamos falando de Kevin Serna, né? São 2 atacantes de alta intensidade, são 2 atacantes que pressionam sem bola, atacam muito para chegar dentro da grande área. Por várias vezes a gente viu agora no jogo contra o Lanús, como que quando o Serna pega a bola pela esquerda, o Canóbio tá atacando a área para poder fazer o gol. O Lúcio Acosta escora de cabeça, ele tá lá metendo voleio para fazer o golaço. Então, são jogadores que vão até a linha de fundo também, por mais que no caso do Serna fique com a perna invertida às vezes. E funcionou muito durante muito tempo o Samuel Xavier com um ponta que tivesse um pouco mais dessa qualidade também de atacar a linha de fundo. Era o John Arias, que era fora de série. Mas pode também, a gente viu pouco até agora de Samuel Xavier com Canóbio sem John Arias, né? Não é uma coisa que a gente viu muito. Então pode funcionar bastante. E o Serna tem esse outro ponto. Qual que é o problema? Vai faltar banco para esse estilo de jogo. O Santi Moreno, até agora, a gente não viu ele no Fluminense ainda. Vai ter que ter calma, vai ter que ter tempo e é incerto. Mas pode ser alguém que ganhe um pouco de moral. No caso do Soteldo, eu acho que ele pode acabar sendo utilizado, mas assim, deixa muito a desejar nessa questão física, né? É um cara que talvez vai ser utilizado pelo Zubeldia meio que na lógica do Renato de jogos específicos. O problema é que o Renato achou muitos jogos específicos pro Soteldo, né? Dos outros que tem por ali, Keno e Riquelme, principalmente. O Riquelme acho que entra na questão da paciência com os jovens, vai ter espaço para jogar, mas fisicamente vai ter que render também, cumprindo o que chama de parte sem bola, que é esse negócio de perder a bola, atacar o adversário, tentar roubar, fisicamente está pronto para poder correr 40, 50, 60, 70 minutos seguidos. Acho que fisicamente o Riquelme talvez vai ser o maior peso sobre ele. Vamos ver como é que o Zubeldia vai lidar com isso também. E aí, pensando em dupla de zaga, é um pouco do que, né, não tem muito o que falar. Thiago Silva, titular com qualquer treinador, não tem muito o que fazer. É o passe que vai qualificar a saída de bola, é a marcação. A única questão é essa gestão de carga. Com uma alta intensidade, girando um pouquinho mais, numa rotação um pouco mais alta, vai dificultar mais o Thiago Silva de ter sequência de jogos. E aí é que vai entrar o Ignacio, né? Quando o Odair Hellmann estava no Fluminense, eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele quando todo mundo queria a zaga com Nino e Matheus Ferraz. E aí ele tinha Digão e Lucas Claro, se eu não me engano, acho que era isso. Ele tinha Digão e Lucas Claro. E aí eu perguntei a ele numa coletiva e ele falou que gostava de ter um zagueiro de um pouco mais de posição física e um pouco mais de técnica com a bola no pé. E aí calhava dele querer montar aquela zaga com
acho que naquele momento era Digão e Nino, ainda depois acabou se tornando Nino e Lucas Claro, uma grande zaga do Fluminense naquele Brasileirão de 2020. E aí é um pouco da ideia do Zubeldia também, tá? De ter um zagueiro que tenha mais a imposição, que vai sair na agressividade, e o outro que seja mais cobertura. Nesse ponto, Ignacio e Freitas ganham para jogar ao lado do Thiago Silva, né? E aí talvez o Igor Rabelo, talvez até um Manuel voltando dos mortos, apareça para ser o banco do Thiago Silva. Então vamos ver como é que vai ser. De volantes, aí é a minha grande curiosidade, tá? O que ele vai fazer com o Otávio e com o Martinelli? Com o Otávio e com o Bernal. Porque hoje Martinelli e Hércules se enquadram 100% no estilo do Zubeldia. Que é essa dupla de volantes móvel, com um bom passe de primeira, uma boa condução de bola. O Hércules, por exemplo, e o Martinelli também, os dois são bem complementares e parecidos, né, de certa maneira. Eles têm uma boa pressão na marcação, correm bastante, fisicamente são muito bons. O Hércules e o Martinelli, tanto o Hércules quando estava no Fortaleza, quanto aqui no Fluminense também, o Martinelli todo esse tempo, são os chamados motores do time por dentro e cobrem bem espaço. E aí fica a dúvida sobre Nonato, Bernal e Otávio. Por quê? Vão ser utilizados só na rotação? O Nonato se aproxima. Parece que a soma do Nonato com o Bernal dá um Martinelli, por exemplo. Enfim, então vamos ver como é que vai ser. Talvez em jogos que vão precisar ser mais físicos por dentro, em que tenha, por exemplo, um meia que cria mais por ali, possam aparecer esses jogadores. Vamos ver como é que vai ser a situação em relação a Bernal, em relação a Otávio. E o Thiago Santos aí vai ser, eu acho pouco provável que ele utilize tanto. Esse é o ponto. E sobre os meias, faltou meia e centroavante, né? Bem, sobre meias. O Lúcio Acosta vai ganhar muita essa vaga aí. O esquema com 3 volantes, com o Nonato por ali, favoreceu o Renato em um determinado momento, com o Zubeldia. E essa é o que eles chamam em espanhol de enganche, né? Esse meia que vai conseguir abaixar um pouquinho a linha, mas acelerar verticalmente quando tiver a bola. E não só dar o passe rápido vertical, mas dar o passe já aparece para receber, que é algo que o Ganso não tem conseguido fazer muito mais. Acionar os pontas, acionar o lateral já passando pela ponta se o outro ponta estiver por dentro. Enfim, fazer essa situação acho que tende a ter. E pode ser até que em alguns momentos ele utilize o Lúcio Acosta como ele utilizou o Luciano no São Paulo, que é adiantando para uma linha de 2 atacantes e bancando o Serna e Canóbio, por exemplo. Mete 3-5-2 e tal, e bota o que era o Luciano como o Lúcio Acosta mais à frente. Acho que o Luciano e o Lúcio Acosta têm valências parecidas ali em determinado momento, né? E aí é onde fica para mim a dúvida relacionada a Lescano, Lima e Ganso. O Lima acho que tem um pouco a ver, mas falta qualidade, é meio que a pegada do Nonato, acho que vai ser utilizado para rotação de time, né? É o que mais se aproxima do Lúcio Acosta, é o Lima, na utilização do Zubeldia. Eu fiquei muito em dúvida a respeito do Ganso, cara. Porque como é que vai ser o Paulo Henrique Ganso no Fluminense com esse time tão intenso fisicamente? Beleza, vai ter jogos em que o Fluminense vai ter a bola, como foi contra o Lanús. Mas aí como é que faz se ele fala tanto a partir dessa exigência sem a bola, né? Vamos ver como é que vai ser essa leitura para incluir Paulo Henrique Ganso nesse time. E de centroavante, acho que o Cano já ganha moral logo de cara, até pela péssima partida que fez o Everaldo. Acho que deve ser a única mudança, e aí eu vou já falar aqui do jogo contra o Botafogo. Acho que se pegar os times que jogava com o Renato, acho que a única mudança que deve ter, considerando que o Nonato estaria fora por lesão, deve ser a entrada do Germancano no lugar do Everaldo. E ainda assim, né, apesar do Germancano ser esse cara que tem uma leitura muito boa da bola aérea, apesar de não ser um grande cabeceador, se posiciona muito bem, ataca muitas vezes a bola quando o cruzamento vem baixo, e aí você tendo pontas que jogam, né, acionam muito, você joga muito pelas laterais, você usa menos um pouquinho talvez o pivô, né? E Everaldo e John Kennedy, aí o John Kennedy vai ficar pelo milagre, né? E o Everaldo, nesse caso especificamente, eu não duvidaria do Everaldo ser utilizado como ponto, tenho falado isso, mas não duvidaria do Everaldo ser utilizado como segundo atacante, ser utilizado como esse... Porque o Everaldo, apesar do perfil ser diferente, gente, o Everaldo é o cara alto e mais forte, o Germancano é o cara mais baixo. Então, o Everaldo não é um ponta fixo, um centroavantão 9 clássico.
Ele sai embaixo da área, tanto que foi utilizado assim no Bahia. E eu acho que a gente vai ver isso em algum momento, tá? Ele sendo utilizado como ponta. Vamos ver como é que vai ser essa situação. É isso, tá? Acho que vem nessa situação. Acho que vem dessa maneira. O Zubeldia pro jogo contra o Botafogo no domingo. E vai querer pressionar muito os dois zagueiros do Botafogo. Aí eu falo mais no pré-jogo. Mas vai querer pressionar muito os zagueiros do Botafogo. Principalmente porque é uma dupla de zaga que não costuma jogar junto. Os dois zagueiros titulares deles são fora da partida. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar bastante de Fluminense aqui junto com vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu.